Imagine um mundo onde cidades inteiras sumiram, povos que ergueram impérios, que esculpiram a pedra, que dominaram a metalurgia, que navegaram os oceanos e desvendaram os mistérios dos céus, e depois desapareceram, sem guerras, sem desastres aparentes. Apenas o silêncio implacável da história engolindo suas casas, suas ferramentas, suas crenças. Hoje, viajaremos no tempo para investigar 5 civilizações antigas que desapareceram sem deixar rastros, deixando para trás apenas perguntas que ecoam através dos milênios. No coração do sudoeste americano, erguem-se cânions de arenito esculpidos pelo vento e pelo tempo. Escavadas nestas paredes verticais, encontramos as ruínas de uma civilização perdida, os Anasazi. Por volta do ano 800 d.C., estes povos ancestrais dos Pueblo construíram cidades inteiras dentro de penhascos, criando complexos sistemas de irrigação e dominando a cerâmica. Mas por volta de 1300, os Anasazi desapareceram. As casas, antes cheias de vida, ficaram vazias. As ferramentas, cuidadosamente guardadas, foram deixadas para trás. Alguns estudiosos especulam que uma seca prolongada, talvez uma mudança climática, forçou os Anasazi a abandonar suas cidades. Outros acreditam que conflitos internos, disputas por recursos cada vez mais escassos, levaram ao colapso. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. As teorias se acumulam como poeira sobre as ruínas, mas o silêncio dos Anasazi permanece inabalado. Caminhando por entre as casas vazias, olhando para os desenhos nas paredes, quase podemos ouvir o eco de seus passos, sentir o cheiro da comida sendo preparada em fogueiras há muito apagadas. Nosso próximo destino nos leva ao Paquistão, às planícies áridas do Vale do Indo. Aqui, floresceu uma das primeiras grandes civilizações da humanidade, rivalizando em tamanho e magnificência com o Egito Antigo e a Mesopotâmia. Por volta de 2600 a.C., cidades como Harappa e Mohenjo-Daro se ergueram como testemunhos da engenhosidade humana. Ruas planejadas em grade, complexos sistemas de esgoto e drenagem, casas com múltiplos andares e até banheiros com descarga. Os habitantes do Vale do Indo estavam séculos à frente de seu tempo, mas por volta de 1900 a.C., este império urbano entra em declínio. Cidades antes vibrantes se transformam em cidades fantasmas, e a civilização do Vale do Indo desaparece dos registros históricos por milênios. A escrita do Indo ainda não foi totalmente decifrada, e os segredos de seu passado permanecem envoltos em mistério. Alguns especulam que mudanças climáticas, talvez uma alteração no curso dos rios que irrigavam suas terras, levaram à queda. Outros acreditam que desastres naturais, como terremotos ou inundações, enfraqueceram a civilização. Mas a ausência de sinais claros de violência, a falta de evidências de massacres ou destruição em massa, torna o mistério ainda mais insondável. As cidades do Vale do Indo parecem ter sido abandonadas às pressas, como se seus habitantes soubessem que algo terrível se aproximava. Nossa jornada nos leva agora para o norte, para as terras gélidas da Groenlândia. Aqui, em meio aos fiordes esculpidos por geleiras, encontramos os vestígios de uma comunidade viking que desafiou os limites da exploração humana. Liderados por Erik, o Vermelho, esses destemidos navegadores deixaram a Islândia no século X em busca de novas terras e novas oportunidades.
Estabelecendo colônias na costa oeste da Groenlândia, os vikings se adaptaram ao clima hostil, construindo igrejas, fazendas e criando gado. Por séculos, a comunidade viking prosperou, mantendo contato com a Islândia e a Europa continental. Mas a partir do século XIV, o clima da Groenlândia começou a mudar. A pequena idade do gelo trouxe invernos mais rigorosos e primaveras mais curtas, tornando a agricultura cada vez mais difícil. Ao mesmo tempo, o declínio do comércio com a Europa e a crescente pressão dos Inuit, povo nativo da Groenlândia, colocaram em risco a sobrevivência da colônia. E então, no século XV, o silêncio. Os assentamentos vikings são abandonados. Seus habitantes desaparecem sem deixar vestígios. Teriam sucumbido à fome, às doenças, aos conflitos com os Inuit? As evidências arqueológicas pintam um quadro complexo, sugerindo uma combinação de fatores que levaram ao colapso. Ossos de animais indicam uma mudança na dieta, com os vikings dependendo cada vez mais de recursos marinhos. Sepulturas revelam sinais de doenças e desnutrição. Mas a história completa do desaparecimento dos vikings da Groenlândia permanece um enigma, um lembrete de que mesmo as culturas mais adaptáveis podem ser subjugadas pelas forças implacáveis da natureza. Nossa busca por respostas nos leva agora às selvas da América Central, lar de uma das civilizações mais enigmáticas da história, os Maias. Por mais de 2000 anos, os Maias floresceram na região, construindo cidades imponentes, desenvolvendo um sistema de escrita complexo e dominando a matemática, a astronomia e a arte. Seus templos piramidais, adornados com hieróglifos e esculturas elaboradas, se erguem como testemunhos de sua sofisticação. Os maias mapearam os movimentos dos astros, criaram um calendário preciso e fizeram avanços significativos em áreas como a matemática e a medicina. Mas no auge de seu poder, algo aconteceu. A partir do século IX, as grandes cidades maias, antes vibrantes centros de comércio e cultura, começam a ser abandonadas. Os governantes perdem o poder, a construção monumental cessa, e a selva lentamente engole os centros urbanos. Guerras, doenças, superpopulação, degradação ambiental. Diversas teorias tentam explicar o declínio abrupto desta civilização. As evidências sugerem que uma combinação de fatores contribuiu para o colapso. Mudanças climáticas, incluindo secas prolongadas, podem ter devastado a agricultura maia, levando a fome e instabilidade social. Conflitos entre cidades-estado rivais provavelmente enfraqueceram a civilização como um todo. Mas a resposta definitiva para o mistério do colapso maia permanece elusiva. As inscrições deixadas para trás, embora parcialmente decifradas, não revelam a história completa. As cidades vazias, os templos silenciosos, nos desafiam a desvendar os segredos de um passado esquecido. Nossa última parada nos leva para o reino da lenda, para as profundezas do oceano, em busca da cidade perdida de Atlântida. Descrita pelo filósofo grego Platão como uma ilha-império poderosa e tecnologicamente avançada, Atlântida teria sido destruída por um cataclismo em um único dia e noite, desaparecendo sob as ondas para sempre. Mas seria Atlântida apenas um mito, uma alegoria moral criada por Platão para ilustrar os perigos da arrogância humana? Ou teria existido de fato uma civilização avançada que desapareceu sem deixar rastros, deixando para trás apenas fragmentos de lendas e a promessa de tesouros esquecidos? Embora a maioria dos estudiosos considere Atlântida um mito,
A persistência da lenda e a fascinação que ela exerce sobre a imaginação humana nos levam a questionar: e se, em algum lugar, no fundo do oceano, repousarem os vestígios de uma civilização esquecida? E assim termina nossa jornada pelas sombras da história, por entre as ruínas de civilizações que um dia brilharam intensamente e depois se apagaram, deixando para trás apenas perguntas que ecoam através dos séculos. Cada pedra esculpida, cada inscrição enigmática, cada cidade vazia sussurra histórias de engenhosidade, de triunfo e, em última análise, de fragilidade. Que as lições do passado nos inspirem a construir um futuro mais sustentável, mais sábio e talvez, quem sabe, um pouco menos misterioso.